nacional deles. Parabéns a todos. Obrigado, senadora. Tudo bem, Sérgio Petecão, senador. Sejam bem-vindos aqui. Parabéns pela atividade. Senadora Ângela Portela. Muito obrigada. Também gostaria, senador Sérgio Petecão, de registrar a presença aqui em Brasília nesse grande encontro, né, junino, no meu estado de Roraima, na capital. Também acompanho as movimentações dos jovens que participam das quadrilhas juninas em meu estado, em nossa capital Boa Vista, que inclusive tem sido motivo de muito orgulho de todos nós, porque é uma forma de incluir a juventude em atividades saudáveis, educativas, culturais, e a gente tem procurado, em articulação com os líderes do movimento junino, apoiar, porque compreendemos que é de fundamental importância para a inclusão dessa juventude em atividades produtivas, culturais, em atividades que inclusive geram emprego e renda para a população do nosso estado de Roraima e do estado do Acre também. Então, também quero cumprimentá-los. Mas, senador Paulo Paim, nosso presidente no momento, eu gostaria de, aqui na tribuna no Senado, registrar com muita alegria a passagem agora, na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, dos 34 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos lá em São Paulo, na segunda-feira, dia 10, com a presença da presidenta Dilma, uma grande festa em que se comemorou os 34 anos de fundação e os 11 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, o governo à frente da República do Brasil. Então, o PT chega aos seus 34 anos, comemorando os feitos vitoriosos, posso dizer assim, dos governos do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff em 2 gestões consecutivas à frente da presidência da República. Então, eu sinto-me orgulhosa de integrar um partido que nos últimos 11 anos vem promovendo um processo de transformação social, econômica na vida do povo brasileiro. Estas transformações são fruto de uma vontade política de adotar, implantar e avaliar periodicamente políticas públicas e ações estratégicas e infraestruturais nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte, lazer, entre outras áreas. Falo, senhores senadores, de políticas de caráter estruturante, inclusivo, democratizante, protetiva e de justiça social, direcionadas a melhorar a vida de milhões de pessoas, especialmente aquelas que viviam ou que ainda vivem em situações de risco, como as mulheres, as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência. Começaria falando sobre o sucesso do maior programa social de transferência de renda, o Bolsa Família, que vem protagonizando irrefutável processo de redução das desigualdades sociais e econômicas. Por este histórico feito, o Bolsa Família tem sido motivo de elogio até mesmo por parte de setores da mídia internacional. O El País, um dos mais importantes jornais internacionais, publicou na reportagem intitulada "Brasil quer exportar o sucesso de suas políticas sociais", que a alta direção do Banco Mundial convidou a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, para explorar vias de cooperação com aquela instituição, com a finalidade de expandir o programa para outros países do mundo com apoio financeiro do Banco Mundial. O The Washington Post também publicou recentemente artigo falando bem a respeito do Bolsa Família. O artigo indica o sucesso do programa. Quer acabar com a pobreza? Resposta brasileira: dê dinheiro ao povo. Um trecho do artigo diz: essa é uma discussão relevante para os Estados Unidos, envolvendo um simples contrato social que entrega dinheiro vivo desde que as crianças da família frequentem a escola. Você, telespectador que assiste a TV Senado, certamente não ouviu falar sobre esse texto. Muito menos deve ter tomado conhecimento dos elogios que as políticas sociais de transferência de renda alcançadas
lá fora, especialmente junto a órgãos multilaterais como a ONU e o Banco Mundial. Mas não faz mal. Estamos aqui marcando a passagem dos 34 anos do PT, 11 deles à frente da presidência da República, dizendo que, a despeito das indisposições tupiniquins, lá fora, o Brasil está sendo reconhecido pelas políticas sociais de distribuição de renda que o Brasil adotou nesses 11 anos do PT à frente do governo federal. A bem da verdade histórica, quero falar um pouco sobre os dados oficiais que mostram que o programa Bolsa Família levou cerca de 1,7 milhões de famílias brasileiras à superação da pobreza. Quer dizer, senador Paulo Paim, que quase 2 milhões de famílias deixaram de receber o benefício porque aumentaram sua renda desde 2003. Junto com o Brasil Sem Miséria, cujo desafio maior é superar a extrema pobreza até o final de 2014, o Bolsa Família já retirou da extrema pobreza 36 milhões de pessoas. Essa mudança tem resultado não apenas no alívio imediato da pobreza, mas também em ganho para o crescimento econômico do país. Segundo os dados do IPEA, para cada R$1 investido pelo Bolsa Família, há um retorno para a economia de R$ 1,78. Tal êxito do Bolsa Família pode ser atribuído a 3 redes que constituem assistência social, a saúde e a educação. A rede de assistência social responsável por cadastrar e apoiar famílias em situação de maior vulnerabilidade. A educação, que acompanha a frequência escolar. A saúde, para acompanhar a vacinação e a nutrição de crianças, além de fazer o pré-natal das gestantes. Fato é que, 10 anos depois de sua criação, o programa de transferência de renda, que já beneficiou mais de 50 milhões de brasileiros, é recomendado por organizações internacionais como exemplo de sucesso na redução da pobreza. O PT completa 34 anos, comemorando também a criação de mais de 21 milhões de emprego com carteira assinada desde 2003 até agora. Nos 8 anos do governo Lula, foram criados 17 milhões de vagas formais no mercado de trabalho no Brasil, na construção civil, na indústria, na área de serviços e no setor público. Sem contar que somente nos 2 primeiros anos do governo da presidenta Dilma Rousseff foram gerados mais de 4 milhões de empregos. A ponto de a taxa de desemprego anual chegar a 5,58% em 2013, o menor índice em 11 anos, o que coloca o Brasil na condição de quase pleno emprego. O PT chegou aos 34 anos registrando êxito no programa habitacional Minha Casa Minha Vida. O programa que financia casas e apartamentos para famílias com renda de até R$ 5 mil por mês já ajudou mais de 1,5 milhões de famílias brasileiras a realizar o sonho da casa própria. É um programa de habitação em que o governo paga até 96% do valor do imóvel e a família terá o prazo de 10 anos para pagar a casa. O governo da presidenta Dilma contratou até agora a construção de 2,240 milhões de casas, muitas delas já foram entregues nos inúmeros municípios brasileiros. O reflexo deste programa tem se revelado diretamente na economia do nosso país. Segundo o Ministério das Cidades, o programa foi responsável pela manutenção de 2,6% da força de trabalho formal em 2013. Quando o PT faz 34 anos, apresenta também, e de forma muito significativa, sucessos nas políticas de educação. Nesta área, o governo enumera recordes de seus programas. Um dos exemplos, é o programa chamado Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, criado em 2011 e que já conta com 5,7 milhões de matrículas, das quais 4 milhões feitas nos cursos de qualificação profissional e 1,7 milhões nos cursos técnicos. Os matriculados são jovens com idade entre 17 e 29 anos que buscam neste programa a oportunidade de melhorar sua formação e conseguir um bom emprego.
Por meio dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e escolas técnicas vinculadas a universidades federais, o Pronatec oferece cursos de educação profissional e tecnológica a jovens e trabalhadores. E aqui incluo também um grande parceiro no Pronatec, que é o Sistema S. Em 2013, nossa capital ficou entre as 20 cidades brasileiras com o maior número de inscritos, com mais de 3.000 matrículas efetuadas para 121 modalidades de cursos. Este ano, já se inscreveram neste programa do governo federal, em Boa Vista, nossa capital, 600 estudantes para participar de 27 cursos profissionalizantes. A meta do governo Dilma é chegar ao final deste ano aos 8 milhões de matrículas inicialmente estimados e com o programa presente em 4.260 das 5.560 cidades brasileiras. Os números do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que só tem crescido nos últimos anos, são mais um exemplo do sucesso do governo petista na área de educação. Na edição de 2013, foram 7,1 milhões de candidatos inscritos, com 92% de confirmações. Em Roraima, meu estado, em 2013, o programa, que já se consolidou como o principal meio de acesso às universidades públicas do Brasil, ultrapassou a casa dos 19 mil inscritos. O investimento por estudante também passou de R$ 46,00 para R$ 49,86, o que representa um gasto total de 357 milhões aos cofres do governo federal. Em 2013, cerca de 5,2 milhões de candidatos foram liberados do pagamento da taxa de inscrição de R$ 35,00, o que representa 73% dos 7 milhões de candidatos. No ano passado, senhor presidente, a isenção beneficiou 3,9 milhões de estudantes, 68% dos 5,7 milhões de inscritos no programa. Na educação, há que se ressaltar também a expansão do ensino superior. Na última década, o crescimento do número de instituições de ensino superior foi na ordem de 30% em todo o Brasil, principalmente na rede pública. Enquanto a quantidade de novas universidades, centros universitários ou faculdades particulares subiu 27% no período, o de instituições públicas do ensino superior cresceu 46%. Concedo uma parte ao nobre senador. Senadora Ângela Portela, eu quero me congratular com o pronunciamento de Vossa Excelência, especialmente quando Vossa Excelência fala do Pronatec. Eu reconheço que trata-se de um dos mais exitosos programas do governo federal, cujo balanço nos coloca números muito expressivos, como Vossa Excelência traz no seu pronunciamento. 5,7 milhões de matrículas. E eu diria que, sobretudo, o acerto na modelagem do programa, que levou em conta a capacidade instalada já existente e a competência, a expertise do Sistema S. E nesses 5,7 milhões de matrículas, 1.700.000 matrículas nos cursos de nível técnico, 220 modalidades de cursos técnicos distintas e também um grande número de cursos de qualificação que respondem pela outra parte, aí cursos de menor duração. Então eu creio que há uma outra dimensão também, minha cara senadora, impressionante, é que o Pronatec está se capilarizando. Vai alcançar 4.300 municípios do Brasil. Então, o importante é levar a oferta de cursos para todas as regiões do país. Então, eu quero me congratular com Vossa Excelência, que reconhece, inclusive, o extraordinário papel do Sistema S e dizer que o Pronatec tem sido realmente um grande êxito do governo da presidente Dilma. Me congratulo com Vossa Excelência. Muito obrigada, senador Armando Monteiro. Quero incorporar as suas observações a respeito desse programa tão importante para a qualificação profissional dos jovens brasileiros, o Pronatec, ao meu pronunciamento. Quero destacar também
que nós tivemos no mês passado lá em Roraima a presença do ministro Aloysio Mercadante junto às instituições de ensino superior do Estado, junto às instituições do Sistema S, que está operacionalizando o Pronatec em nosso Estado, e ele pôde constatar a seriedade com que foi conduzido, com que está sendo conduzido o Pronatec lá pelas instituições de ensino superior e também pelo Sistema S. Então, gostaria de agradecer as suas observações a respeito desse importante programa do governo da presidenta Dilma Rousseff. Uma outra coisa que é importante destacar é que nas capitais brasileiras, as instituições de ensino superior cresceram, mas a expansão mais representativa, mais importante, foi no interior, que foi de 58% em 10 anos, poder levar as instituições de ensino superior aos municípios do interior brasileiro. Isso é muito importante, e esse índice foi bem mais elevado. Lá em Roraima, a propósito, conquistamos entre os governos petistas de Lula e Dilma 5 escolas técnicas que se traduzem em portas de entrada principais de jovens para a educação profissional e tecnológica. E aqui eu queria registrar, senador Paim, nosso presidente, a importância para a transformação social e econômica dos municípios onde essas escolas técnicas, onde essas instituições de ensino superior técnico foram instaladas em nosso Estado. Teve o município do Amajari, que nós constatamos em estudos recentes, que com a instalação do Instituto Federal de Ensino lá, ele dobrou o PIB do município do Amajari. Então, nós não podemos deixar de valorizar, de reconhecer esses programas, essa expansão do ensino técnico profissionalizante, do ensino superior, na interiorização nos municípios do nosso país. Mas, revigorado nesses 34 anos, o PT exibindo êxitos ainda na área da infraestrutura. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que promove a retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, vem contribuindo para o desenvolvimento acelerado e sustentável. No meu estado de Roraima, de 2007 até agora, o montante destinado pelo PAC é de 3,34 bilhões, devendo chegar em 2014 aos 4 bilhões. São recursos do Orçamento Geral da União destinados à melhoria da infraestrutura da nossa Roraima e que estão distribuídos em 205 empreendimentos em áreas importantes, como transporte, energia elétrica, cidadania, habitação, Minha Casa Minha Vida, saneamento básico e saúde. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, Roraima obteve somente no governo Lula investimento de 180 milhões, beneficiando as populações dos municípios de Alto Alegre, Boa Vista, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Mucajaí, Pacaraima, Rorainópolis, São João da Baliza e São Luís. Só na capital de Roraima, Boa Vista, serão beneficiados mais de 7 mil pessoas até o final de 2014 com o programa Minha Casa Minha Vida. Senhores senadores, senhoras senadoras, o governo Dilma destinou a Roraima somente para o Minha Casa Minha Vida 106,67 milhões para este ano. Para depois de 2014, estão previstos mais 16,62 milhões para este programa até 2015. Para saneamento integrado e urbanização de assentamentos, foram destinados 355 milhões nos últimos anos e mais 166 milhões até 2014. As previsões governamentais são de que, depois de 2014, Roraima terá recebido do governo federal, nos últimos anos, nada menos que 99 milhões e que farão enorme diferença na realidade do povo do nosso estado. No tocante ao asfaltamento de ruas, diria que o eixo infraestrutura social e urbana do PAC, Roraima recebeu nos últimos anos 97,7 milhões para empreendimentos exclusivos, entre os quais constam macrodrenagem e drenagem na nossa capital Boa Vista. O PT chega aos 34 anos com o governo federal dando prioridade ao Pacto da Mobilidade Urbana.
Atenta aos reclamos que vieram das ruas em junho passado, a presidenta Dilma destinou 143 bilhões para a mobilidade urbana em parceria com estados e municípios. Deste montante, só para concluir, senhor presidente, 33 bilhões serão destinados à construção de metrôs em 9 cidades brasileiras. Em Roraima, nossa capital, mais uma vez foi beneficiada com a destinação de 68 milhões para a melhoria dos transportes urbanos, a construção de ciclovias e em reparos de praças públicas. O termo de contrato de mobilidade urbana foi assinado agora no mês de janeiro pela Caixa Econômica Federal e a Prefeitura da capital de Boa Vista. O governo federal destinou ainda outros 6 milhões para serem aplicados em revitalização das praças, do Centro Cívico e do Complexo Ayrton Senna. Todas essas mudanças estruturais, inclusivas e de ampliação da democracia social e política vêm se refletindo de forma inegável nos estados e municípios brasileiros. Enfim, senhor presidente, para concluir, o PT chega aos 34 anos, cumprindo a maioria das promessas que fez no início de seu surgimento, de lutar por mais democracia, mais justiça social, mais liberdade, mais emprego, um salário mínimo que garanta o poder real de compra do trabalhador e, sobretudo, maior igualdade, menos desigualdade social. Senhor presidente, estou muito feliz de estar aqui nesse momento, falando das conquistas, dos avanços do governo do Partido dos Trabalhadores há 11 anos à frente do governo federal. Era isso que tinha a dizer. Muito obrigada. Cumprimento a Vossa Excelência, senhora Angela Portela, pelo belo pronunciamento.